Olá, olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre egoísmo e autoconhecimento, beleza? Primeiramente, né, egoísmo, será que é uma coisa ruim? Essa palavra nos remete a alguma coisa ruim, né? Ela é meio pejorativa, assim, falar egoísmo. Agora, autoconhecimento não, né? Autoconhecimento já parece que é um negócio legal. Mas será que você se conhece mesmo? Vamos falar um pouquinho a respeito disso, né, gente? Então vamos lá, vamos começar a conversar então, gente. Então é o seguinte, se a gente pensar assim, será que tem diferença entre o egoísmo e o autoconhecimento? A primeira a primeira coisa que vem à cabeça, assim, é que há diferença, né. Egoísmo você sabe que é uma coisa e autoconhecimento você sabe que é outra. Mas vamos ver qual que é a relação que tem entre os 2? Será que tem alguma relação? Vamos pensar no seguinte, eh, todos nós gostaríamos, assim, de viver num mundo perfeito, não é? Isso é comum a todos. Todo mundo, se você conversar com qualquer um aí, vai falar que gostaria de viver num mundo perfeito. Mas será que todos nós somos, assim, tão imperfeitos? Porque quando a gente fala que a gente quer viver no mundo perfeito, parece então que a maioria das pessoas são imperfeitas. Será que a gente é imperfeito? Será que todos nós somos tão, assim, imperfeitos? Que a gente é imperfeito, todo mundo sabe, né? Mas será que a gente é tão imperfeito assim, para viver num mundo desse que, pelo amor de Deus, né? Será que é possível a gente conseguir chegar até, assim, uma perfeição, para a gente tentar fazer as outras pessoas mais felizes? Será que precisa ser tão perfeito para fazer as outras pessoas felizes? Ou será que a gente está assim, será que a gente foi feito, será que o ser humano é predisposto a ser individualista? A ser egoísta e não pensar nos outros? E é por isso que o mundo é desse jeito. Cada coisa, né? Então vamos lá, vamos pensar. O egoísmo ele não deve ser visto apenas assim como um defeito a ser corrigido de forma urgente. Dá para a gente ver o egoísmo como uma forma natural, né? O egoísmo ele pode ser natural das pessoas. Só que a gente tem que ver isso com uma maior complexidade. Então, o negócio é mais complexo, né? Muitas pessoas utilizam assim a falta de generosidade, de sensibilidade com os outros, né, como uma defesa psicológica. Veja só, né? Às vezes você não é tão generoso com o outro, né? Você não é tão sensível com o outro, é, às vezes até provocando dor nas outras pessoas, né? Somente pelo fato de que, sei lá, não foram com você um dia desse jeito, então você não é com os outros. Veja, né? Que coisa sem pé nem cabeça, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Às vezes essas pessoas egoístas costumam se isolar, né? Criam uma muralha lá de isolamento e se isolam, né? A gente tem uma forma de pensar e não quer se relacionar com os outros que pensam de forma diferente, né? Tem disso também. Atualmente existem, pense assim, né? Existem filas de pacientes em consultórios de psicólogos aí, né? Ia falar psiquiatria, daí não dá, né? Mas de psicólogos. Se a gente perguntar, né, por que você está aí, né? Por que tem essa fila aí, né? O que você, qual que é o teu problema? A pessoa fala que tem dificuldade de se relacionar e tal, e às vezes muito por causa disso, dessa incapacidade de se relacionar, é por causa do egoísmo, né? Porque a pessoa pensa somente do jeito que ela pensa e não quer mesmo se relacionar com outras, né? Às vezes também tem uma repressão dos sentimentos, né? Assim, as coisas que a pessoa sente, às vezes ela sente, mas só ela sente aquilo. Ela não gosta de falar para outros, porque às vezes vai até contra o que realmente ela é. Olha que coisa, né, gente? Então, você ir no psicólogo é uma coisa bem legal, né? Porque você começa a falar com o psicólogo ali, e às vezes você começa a tentar conhecer você mesmo, né? A conhecer suas falhas, a conhecer seus desejos. Olha que legal, né? A gente começa a refletir melhor
que às vezes as posses materiais, elas não te fazem tão feliz, é uma felicidade, assim, mais momentânea. Com o tempo aquilo passa a não ter tanto valor como tinha quando você adquiriu, não é bem assim? Às vezes existe disso sim, né. É legal a gente compartilhar os nossos sonhos, as nossas alegrias, e até mesmo os nossos medos, né, as frustrações. Pega um carinha legal aí, um amigo legal que você tenha, uma amiga, ou o próprio psicólogo, e tenta passar essas coisas. É legal, gente. É bacana. O que mais que a gente pode dizer? Às vezes, né, o egoísmo, ele pode ser assim, fruto pode ser uma forma de defesa contra dores profundas que a gente tem, assim, sem às vezes a gente até nem lembrar dessas dores profundas que a gente tem. Né? O egoísmo, às vezes, ele tenta enfeitar ou distrair um conflito que a gente tem. Um conflito mesmo. Então, uma carência, às vezes, né? Algo que a gente não teve na vida, a gente costuma enfeitar ali com o egoísmo, né? A gente começa a querer se enfeitar, a gente começa a tentar se reinventar sem conhecer realmente o que a gente é. Né? Olha só, muitas pessoas elas se ajudam entre si, né? Então vai lá, faz favor uma para outra, faz trabalho voluntário, doa um órgão, doa sangue. As mães até se sacrificam pelos filhos, olha só, né? Bombeiros arriscam vida para salvar estranhos, gente. Freira, padre, passa a vida trabalhando, às vezes, para os mais necessitados, né? Não todos, mas né, um monte deles fazem. Mas, na verdade, a gente se importa mesmo é conosco. Aí você fala, porra, professor, poxa vida, gente. Depois de falar tudo isso, você fala que a gente se importa com a gente mesmo? Paciência, né? A gente se importa conosco mesmo. E é errado, será, se importar com você mesmo? Talvez não. Tem um filósofo que é bacana, né? Um filósofo chamado Thomas Hobbes. Conhecem eles? Ele, né? Thomas Hobbes, parece que é no plural até, né? Mas é um só, é um homem só. Então, Thomas Hobbes, ele é um filósofo inglês, né? E ele falou, né, entre suas obras, lá, muito que ele escreveu, tem uma das obras lá, ele fala como que a gente pode dizer assim, que esse egoísmo psicológico, né, às vezes ele pode ser correto. Né, se a gente pensar que a razão pela qual nos sentimos incomodados com o sofrimento alheio vem de um temor maior, né, da gente passar pela mesma situação. Então, às vezes, você é egoísta, né, e você acaba se incomodando com o sofrimento da outra pessoa, porque você tem medo de acontecer isso, aquilo mesmo com você, entende? Você sente pena do outro por causa que você tem medo que aquilo aconteça com você. Então, de certa forma, você está sendo egoísta, mas você está ajudando o outro. Então, pode ser uma coisa boa, né? Então, a piedade requer um sentimento de identificação com o sofredor. Isso é piedade. Você ter piedade de alguém é você se colocar no lugar da pessoa. E aí, você pode até se considerar uma pessoa boa, que você vai fazer alguma coisa para ajudar a pessoa. Mas é egoísta também, porque você está pensando em você. Então, olha só, né? Então, às vezes, dá uma confusão aí, né? Entre satisfação do nosso próprio desejo e autorrespeito com, com a vontade de fazer bem para o outro. Olha só, né? Então, essa dor que incomoda a gente talvez seja o que faz a gente agir de uma maneira legal com o outro. Autoconhecimento, então, a gente pode dizer assim que o autoconhecimento é a maior ferramenta assim, que a gente tem hoje em dia para a gente ajudar os outros assim, e nos ajudar também. Se a gente estiver bem consciente das nossas fragilidades, a gente pode é, buscar algo para melhorar. E veja, a gentileza que a gente faz com os outros, assim, ela pode ser assim como é que eu posso dizer assim, uma conciliadora
dos efeitos negativos resultantes ali de uma sociedade que perdeu a dimensão dos ideais coletivos. Então a gente pode tentar conciliar esse fato. A sociedade hoje em dia ela é muito individual, um não ajuda o outro. Mas se você tiver gentileza com os outros, você pode ajudar. Você pode conciliar, né, a sociedade ruim do jeito que está com os seus sentimentos. E aí a gente pode fazer algo melhor. Então a gente tem que voltar fazer com que volte esse ideal coletivo, né? Tentar fazer com aquela frase, né? Gentileza gera gentileza, né? Já viram essa frase, né? Então a gente tem que tentar modificar isso, modificar não, né? Colocar em prática isso. E dá certo, gente. Dá certo. Gentileza gera gentileza. Lembra que no começo da nossa conversa de hoje, a gente falou lá que muitas vezes o outro não faz, né, algo legal para outra pessoa porque não fizeram para ele. É verdade, muitas vezes a gente pensa assim, né? Mas se você pensar na gentileza, daí fica legal esse pensamento, né? Você pensar, vou ser gentil com o outro porque for gentil comigo, ó que legal. Então se todo mundo for gentil um com o outro, gera cada vez mais gentileza. É a tal da corrente do bem, né? Já ouviu falar? Então o egoísmo, às vezes, nem sempre precisa ser visto como algo ruim, né? Às vezes ele pode ser algo legal, por causa que pensando em você, você acaba ajudando o outro. Olha que doido isso, né? A gente está sempre em busca do eu, né? A gente sempre está em busca do eu, né? Às vezes é assim, né? Às vezes são características do ser humano que muitas vezes não é legal, mas existe, né? Por isso que a gente está falando aqui. A gente sempre está em busca do eu, da identificação nossa mesmo, da nossa singularidade em relação ao outro. Muitas pessoas pensam que estão sempre no centro de tudo. Você fala qualquer coisa, a pessoa acha que é com ela, né? Mas não. E às vezes, achando que a gente está no centro de tudo, a gente acaba achando o outro não tem importância para a gente. Já pensou assim? É. Então, a gente precisa de ter uma vontade de se autoconhecer, de buscar realmente, de fato, quem a gente é. Que lugar que a gente ocupa no mundo? Por que a gente gosta do que a gente gosta? Como que a gente reage quando estamos frente a alguma situação, assim, de certa forma, de outra? Como que a gente reage? Por que a gente reage? Tem vários porquê que ajudam na nossa vida, né? Por que você está comendo tudo isso que você está comendo? Por quê? Porque você gosta? Tá bom. Por que você gosta? Se você pensar bem, isso vai acabar te fazendo mal. Mas por que ainda você faz? Será que não é para você esquecer de alguma outra coisa? E por que você quer esquecer dessa outra coisa? Então, vários porquê na tua cabeça ajudam a gente tentar agir de uma forma melhor em várias situações. Então, às vezes a gente tem que pensar assim, a gente precisa saber quem somos para encontrar o que nos faz bem, mas o que nos faz bem mesmo, para a tua vida, não para o momento. Por que então que egoísmo, tem assim conotação tão negativa, né? Vamos pensar? Por que será que quando a gente fala egoísmo, egoísta, ego, né, pro meu ego, isso tem uma conotação tão negativa na sociedade? Não sei, vamos pensar. Talvez assim porque por causa da falta desse autoconhecimento, a gente mistura lembrança, posses, desejo, experiência, alguns apegos, algumas realizações, alguns preconceitos até. A gente lembra de tudo isso que a gente acha sobre o mundo, e isso acaba grudando em nós, como se fosse uma casca da gente, assim. E a gente não consegue retirar. Parece que isso é você. Tudo para nós tem um eu na frente, já pensou? Quando a gente fala meu carro, minha mãe, meu quarto, meu livro, minha casa, minha dor, meu skate, minha necessidade, meu isso, meu aquilo, meu. Você já conversou com alguém que só fala eu? É horrível, né? Não diga tanto eu assim, não, gente. Na verdade, o nosso eu, ele vai se modificando, ele vai se transformando.
de acordo com o que vai sendo apresentado a gente na vida. Você não pode ser sempre o mesmo eu. Seja mais maleável. A gente tem que ser mais assim, poxa vida, a gente tem que mudar. Heráclito já falava isso, né? O mundo é dinâmico, gente. E depois muita gente se identifica com o eu falso, porque você quer ser de um jeito, mas você é de outro. Só que aquela casca dura não deixa você se transformar. A gente se identifica com o eu falso. A gente aceita isso sem pensar, sem tentar nos autoconhecer mesmo. A gente tem que ser ciente da nossa ignorância para tentar melhorar e conhecer o nosso verdadeiro eu. Às vezes você não sabe quem é você mesmo. Ou sabe, mas está bem no fundo. Qual que é uma solução para isso? O autoconhecimento. Um espelho. Você tem que tentar se olhar num espelho. Você já tentou ficar um dia inteiro sem falar nada? Agora, na pandemia, eu faço de vez em quando isso. Ficar um dia sem falar nada, só observando. Observar todos da janela. Observar tudo no teu pensamento. Olhar para dentro de si. Que coisa, né? Se você for num espelho e perceber que teu dente está sujo por causa de alguma coisa que você comeu, teu cabelo está desarrumado, a roupa está torta, você está tudo errado mesmo, né? A gente pode se arrumar, né? Então escova o dente, arruma a roupa, tal, aí você vai estar beleza. Não é verdade? A nossa inteligência também é assim. Às vezes a gente pode tentar se arrumar por dentro. E é isso que é legal a gente fazer. Você já percebeu que sempre que estamos com algum problema, né? Você está lá com algum problema. Todo mundo tem, né? E alguém não para de falar perto da gente, a gente começa a pensar assim, pelo amor de Deus, para de falar, meu Deus. Você não está conseguindo deixar eu pensar. Para de falar. Nessa hora, gente, a gente está olhando para o nosso eu mesmo. A gente está olhando para o nosso espelho interno. Na verdade, o que a gente quer não é pensar. A gente fala assim, né? Me deixa pensar, mas a gente não quer pensar. Na verdade, a gente quer parar de pensar, a fim de a gente ver com clareza o que a gente é. Que coisa, né? Mas como então é que a gente consegue conquistar, né, esse autoconhecimento se acabar o egoísmo, né? Vamos pensar assim, como é que eu posso deixar de ser egoísta e se autoconhecer? É difícil, né? Porque se você quer se autoconhecer, você já está sendo até meio egoísta, né? Então, na verdade, não tem regra para isso. Cada um tem seu próprio caminho, cada um está inserido em determinado contexto na sociedade, e cada vida vai dar as ferramentas para que você possa se autoconhecer. Talvez até o fim do relacionamento possa você fazer você se autoconhecer. Você começa a se ver mesmo, né? De uma maneira legal. Né? Você não pode sempre pensar que você está certo, você tem que pensar, por que aquela pessoa falou alguma coisa em relação a mim? Será que ela está certa? Será que ela está errada? Se ela estiver errada, eu não vou me aborrecer. Se ela estiver certa, eu vou pensar em melhorar. Então, a gente tem que pensar nessas coisas, né? A gente precisa sempre buscar a se libertar da nossa própria ignorância. A gente tem que ter principalmente humildade para entender que a gente deve melhorar, que a gente deve mudar, talvez, esse eu que a gente quer que pareça para os outros, mas buscar um verdadeiro eu, né? Fazer uma análise crítica. Se você não tiver o diário, às vezes até é legal você escrever no diário. Como você gostaria de ser? Por que você não está sendo daquele jeito? A gente tem que, tipo, verdadeiramente se importar em remover aquela casca que está na gente. Aquele eu que você quer que os outros vejam que você é.
Então a gente tem que buscar o que a gente realmente quer ser, né? O que vale mais a pena para você? Como ser bom para os outros? Olha que legal. Então vamos praticar a generosidade. O autoconhecimento, ele é algo maravilhoso, né? Pare para pensar em você mesmo. Vá no teatro, sei lá, quem vai no teatro, né? Vai no cinema, vai num parque. Hoje em dia, né? Se tiver em tempos de pandemia, claro que não vai, né? Vai em lugar que tenha bastante gente. Vai num parque, vai pensar sozinho, vai se divertir sozinho, para você gostar da tua própria convivência, da tua própria presença. Eu me gosto, entendeu? Você tem que se gostar, gente. E procurar se gostar. Se você vai num lugar e rapidamente você já não gosta de estar lá, será que não é a tua própria presença que tá te incomodando? Tu é chato, cara. Tenta tentar ser legal. Tenta estar mais feliz. Quanto mais a gente fica feliz, mais a gente trata os outros melhor. Beleza, gente? Espero que tenha ajudado aí essa aula. A gente conhecer um pouco do que é o egoísmo, né? Pensar diferente quando a gente escutar essa palavra. Ok? Seja uma pessoa melhor, pessoal. E até mais. Um abraço.